Então, vocês têm que... A estrutura é uma das características básicas que a gente tem para descrever um perfil. Então, vocês têm que aprender. Quando a gente pega um bloco... Primeiro é o seguinte, ele tem uma estrutura maciça, compacta. Compacta? Não, É. ele quer... Ele é compacto, Quando você tem uma estrutura compacta, você tem que quebrar com a mão. Então não aparece, ela não forma nada. Aqui, ó, espontaneamente, ó, tá vendo? Sem fazer força, ele vai formando. Então compacto ele não é. É. Então o que acontece? Nós temos uma estrutura aqui em blocos, tá, gente? Que é essa estrutura que forma, ela tem um padrão que ela... É lógico que se ele tivesse mais seco, ficava mais fácil de ver, porque você consegue separar os blocos. Ele está muito úmido, então ele desfaz um pouco. Então, na verdade, a estrutura em blocos, ela forma essas estruturas mais ou menos isodimensionais, que tem essas pinas, mas não são pinas muito vivas. Então, é uma estrutura em blocos, tá? No horizonte A, ela também tem um pouco dessa estrutura em blocos, se vocês podem ver. Tá vendo? E você separa ele por unidades, as unidades são separadas por linhas de fraqueza. Então você consegue fazer os... Isso aqui não é forçar a estrutura, ela aparece só de você manipular o material. Então nós temos Mas é que aqui... eu apertei ficou assim. Oi? Já que eu fiz assim, ela ficou... Não, se você espremer você vai desmanchar. Então aqui você já tem uma ideia da friabilidade do material. Ó. O material é friável. Então assim, se você pegar naquela tabela além da friabilidade... Ó, tanto o material do átomo dele está bastante úmido, então ele é friável. Ele não é estrutura dura. Se fosse estrutura dura, mesmo com úmido, ele não é tão... Ele não desmancha com tanta facilidade. Outra coisa, minha garrafinha tá aí? Tá aqui. Qual é a relação, qual é a textura que esses solos têm? Ou seja, qual é a relação que eles têm de areia, silt e argila? Eu voto que ele é... É mais... Eu também. Quase nada de argila, né? Argila? Não, tem que fazer assim com a mão. Siltoso ele não é. Tem que pegar na mão, né? molhar um pouquinho e fazer a... Bagunça! Pega o material e amassa ele na mão. Fazer a cobrinha. Ele é argiloso. A cobrinha é para gasosidade, elasticidade. Plasticidade e pegajosidade. Tem muita argila. Quando vocês fizerem solo, é sempre bom ter cuidado de fazer isso aqui, ficar um certo tempo trabalhando na mão, porque às vezes tem muitos solos que têm muitos agregados estáveis. Então você acha que o material parece areia, mas na verdade são agregados. Então enquanto você não desmanchar o material todo, você não consegue ter certeza do seu material. Então não é uma coisa que você pode pegar e fazer muito rapidinho, não. Você tem que ficar trabalhando nesse material até ele mostrar realmente a sua cara. Então, quando você desmancha o material e ele aparece, aí você começa a ter mais segurança da textura dele. Mas aí depois, quando você está com ele mais dissolvido, aí você pega ele entre os dedos e começa pega um pouquinho da massa e esfrega entre os dedos. Para representar. O que você sente quando você esfrega ele entre os dedos? Sente um arranhãozinho. Argila e areia, né? Se vocês perceberem, vocês vão perceber que no meio dos dedos você tem um material que é bem escorregadio, né? bem macio, que é um material argiloso. Então você vai sentir que tem alguns grãozinhos entre os dedos, né? Então você tem um solo que ele é argiloso. A argila dá essa sensação de maciez no dedo, mas não aquela sensação de silt que a gente vai ver no outro. Porque o Mas silt também não gruda, né? Assim. O silt não gruda. Então esse aqui, se você colocar a quantidade de água adequada, você vai perceber que ele tem alguma... Além da plasticidade, ele tem a pegajosidade. Só que para fazer o teste de pegajosidade ele tem que ser bem mais... Esse aqui é repelente, quer passar aí? Mata! Isso, gente, tem como viver com a fauna local. Nossa, tá me invadindo o espaço dos mosquitos.
É, tem um na Ele sua contribui cabeça pro agora. ciclo evolutivo deles, velho. Senão eles não reproduzem, não precisam de sangue pra criá-los. Eles estão contribuindo. As fêmeas gostam de sangue. Normal, né? Todas as Você tem que dar o espécies. seu sangue, né? Todas as espécies. LOL. Você tinha falado das espécies vegetais que indicam fertilidade. Posso citar alguma depois? Pode. É, só mostrar aqui, ó, você vê a pegajosidade. Você vê que o material ele adere ao dedo, tá vendo aqui? Ó? Você tem que dar comunidade certinho, senão você não consegue. Então ele tem uma pegajosidade, ele não é aquele negócio que é soltinho. Você vê que ó, você gasta uma energiazinha para abrir os dedos. Ele não fica o fio que pega um lado no outro como se fosse uma argila 2 para 1, mas ele tem ele segura. Você vê que é um material bem que ele não cai da mão, né? Então ele, se a gente pegar na plasticidade dele, né? Vamos deixar ele ficar um pouquinho mais seco. Alguém quer ainda pegar? Se você reparar aqui no meio, ó, tem cascalho no meio da estrutura dele também, tá vendo aqui? Ele não é só areia, ele de areia e tem um pouquinho de cascalho, tá na ponta do meu dedo. Bom, tem alguém que quer pegar o material para ter dia no dedo? É aqui. É. É, Você dá sente uma que ele gruda, grudadinha. né? Então ele tem uma pegajosidade. Ele não é muito pegajoso, mas ele é pegajoso. Tem alguém, bom, com relação à textura, então, alguém tem alguma dúvida com relação a... Alguém quer pegar ainda para fazer a textura, sentir no dedo? Depois você vai ter que fazer tem unha umas mesmo, não tem orelhinhas. jeito, né? Isso aqui é bom porque depois fica os cantinhos da unha vermelho, Ah, já tá com o esmalte vermelho mesmo. mas tem gente que não gosta não, viu? Então se você sentir, se você passar no dedo, você sente no finalzinho que fica o material, o dedo, né? Arranhando o dedo, que é a areia que Muito forma, né? pouco. Então assim, é um solo que ele tem areia? Tem, mas é pouco. Então, Mas é um solo que vai nesse caso não se considera argila arenoso, é só argiloso. Deixa eu ver É, mais um na pouco. verdade ele é argiloso. A gente vai Para ver ser um argila solo, arenoso ele precisa ter mais areia do que eles têm. sim, textura média para Então, Faria, é só Argiloso. é. Mesmo ele tendo aquele cascalhinho e tal coisa, ele é argiloso, que a maioria... Na realidade você vai checar isso no dominância. laboratório. Então, mas isso aqui na prática, se você com alguma experiência, você já sai do campo sabendo o que ele é. No caso do horizonte A, se você texturar o horizonte A, você vai sentir alguma dificuldade de ver, por exemplo, pegajosidade, plasticidade, porque a própria matéria orgânica ela reduz a pegajosidade do material. Então se você fizer, provavelmente ele não vai dar tão pegajoso assim. Que Eu sei bonito. que ele tem uma argila. Mais um ponto interessante que a gente precisa ver é a questão da cor. Aí, Adriana, Nossa, eu... a gente usa mansa, vocês já usaram, aprenderam a usar a caderneta, né? Ah, não tem tanto Então, tempo. vocês comparam e a cor padrão é a cor úmida. É úmida exatamente por isso, porque você não pode, se você tiver um solo úmido, fica difícil de você... Alguém quer tentar ver a cor, pega o torrão aqui, não amassado, compara com as caras. Vai estar na 5YR. Tá por baixo. Se você tem dúvida, você começa numa página mais bonita que te parece mais. Vai No final você vai descobrir Faz que essa página aqui. a página é toda igual. Coloca por baixo Vai da estar muito folha. amarelo. Por baixo da folha. Isso. Aí você vai vendo. Tá muito amarelo. Acho que ele é mais pra trás. Na primeira mais página, eu vermelho. acho. É. Não, mais pra frente. Aí, ó. Nessa Pra aí, frente eu é acho mais vermelho. esse aí. Aí, esse aqui, É esse aí né? que eu tinha pensado. Eu também. Esse aqui? Então tá. 5YR 3/4. No 5YR. Então você pode ir, se você tiver dúvida, vai na página mais pra frente e confere na página mais vermelha. Eu já achei esse aí, né? Ah, tem esse aqui também. Esse aí tá mais. Põe aqui no de baixo aqui. 10YR. Não, tá mais esse aqui. Não sei. Na 2,5YR. 2,5 só é. Qual que é o nome da cor que tá aqui? Bruno. 3/4. É 3/4. Tá no meio do quadradinho aí. Ah, nem lembro como é. 3. Qual é o meio aqui, Aqui, ó? ó. Ah, já vi. Tá? É dark reddish brown. Aqui traduzindo, Marrom. Bruno.
Vermelho. Bruno vermelho, Bruno avermelhado escuro.